Olá, galerinha do nono ano. Estamos aqui hoje para mais uma correção, semana 31, atividades, né? Teorema de Pitágoras, nono ano. Nesse teorema, na semana passada nós vimos o teorema de Tales. O teorema de Tales, ele também se aplica a triângulos, né? Mas o teorema de Tales, ele visa um raciocínio diferente do teorema de Pitágoras. O teorema de Tales, ele trata da proporção. É aquele onde a gente coloca a proporção, multiplica em cruz e acha o valor desejado. O teorema de Pitágoras, a gente utiliza ele somente quando a gente consegue identificar um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O que é que o teorema de Pitágoras nos diz? O teorema de Pitágoras, quando eu aplico ele aqui no triângulo retângulo, eu vou observar que eu tenho um lado maior. Esse lado maior, ele sempre vai estar na frente do ângulo de 90. Esse lado, eu chamo ele de hipotenusa. E os outros dois lados, eu vou chamar eles de catetos. Então, eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. Os catetos, eles se encontram no ângulo de 90 graus e a hipotenusa está na frente do ângulo de 90. A hipotenusa é sempre o maior lado. O teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa, vou chamar a hipotenusa de A, um cateto de B e o outro cateto de C. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual um dos catetos ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, isto aqui é uma fórmula que vai ser aplicada em todos os itens, né? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo e quero descobrir o x. A primeira coisa que eu observo, esse x está na frente do ângulo reto? Então, é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vem antes e os catetos vêm depois do igual. Hipotenusa antes, catetos depois. Tudo elevado a 2. Para memorizar a formulazinha. Hipotenusa antes, catetos depois. Tudo elevado a 2. Então, vamos lá. Escreve a fórmula. Hipotenusa antes, catetos depois, tudo elevado a 2. Quem eu quero descobrir o valor é a hipotenusa. A hipotenusa está antes, então vou substituir o A pelo x. X ao quadrado. O B ou o C, a ordem não importa. Então, se eu coloco 80 ao quadrado, do outro eu vou colocar 60 ao quadrado. E aqui vice-versa. O que não pode é mudar os catetos aqui antes de substituir. Então, x ao quadrado é igual a 80 vezes 80. Vai dar 6.400, 60 vezes 60 vai dar 3.600. Então, x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, somando os dois, eu vou ficar com 10.000. Agora, aqui eu tenho x ao quadrado, para eu jogar para o segundo membro, ao quadrado, eu vou jogar a raiz quadrada. Raiz quadrada do 10.000, qual é o número que ele vezes ele dá 10.000? Vai ser 100. Pela lógica, eu havia dito que a hipotenusa é o maior lado. Então, vamos lá. Olha, aqui foi 60, aqui foi 80. O que eu achei na hipotenusa? Foi o 100, foi o maior lado. Se eu tivesse achado um número menor, quer dizer que eu tinha errado alguma coisa na minha conta. Vamos para o segundo. O segundo, escreve o teorema de Pitágoras para memorizar. Se quiser fazer direto, pode, mas memorizando fica mais simples depois na hora de um exercício, de uma avaliação. Então, quem eu quero? O x está aqui, ele está na frente do ângulo de 90, ele é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, ele vem no lugar da hipotenusa, é igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Repetindo, x ao quadrado, 21 vezes 21 vai dar 441, 28 vezes 28 vai dar 784. Agora eu somo os dois, x ao quadrado é igual, somando esses dois, 1.225.
x ao quadrado igual a 1.225, eu passo a raiz quadrada no 1.225. Raiz quadrada de 1.225, 35. Olha, vamos pela lógica. Eu queria saber o 28 e o 21. Ou eu queria saber, eu tenho 28 e 21, queria saber a hipotenusa. Ela tem que ser o maior. Ó, foi o maior lado. Mas cuidado, nem por isso se garante que está 100% correto. Se você tiver errado alguma coisinha aqui, né, tem que tomar bastante cuidado. Mas pela lógica, pelo raciocínio, pensamos corretamente. Agora vamos para o exercício 3, terceiro aqui. No terceiro, escreve, ó, triângulo retângulo, tenho dois lados, falta um. Escreve o teorema de Pitágoras, porque falta apenas um dos lados do seu triângulo retângulo. Agora vamos analisar. O x eu quero estar aqui. Ele não está na frente do ângulo reto. Quem está na frente é o 25. Então, a hipotenusa é o 25 e não o x. Então, quem eu coloco antes do igual, substituindo pelo valor do a, não é o x, é o 25, porque ele é a hipotenusa. Então, ó, 25 ao quadrado é igual o b e o c, tanto faz a ordem. Então, vou substituir, ó, x ao quadrado, vou pôr o x no lugar do b, mais o c que é 20, 20 ao quadrado. Agora, resolvendo, ó, 25 vezes 25, eu vou obter 525. Resolve, conserva x ao quadrado mais 20 vezes 20, 400. Agora sim, eu preciso descobrir o x, então eu vou passar ele para o primeiro membro. Ele está mais, passa para cá menos. Então, menos x ao quadrado. Do outro lado, eu tenho 400. Eu vou passar o 400, ou vou conservar o 400 aqui, e vou pegar o 525, que está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Ó. Então, aqui, menos x ao quadrado é igual, eu tenho 400 e devo 525. Vou ficar devendo 125. Porém, eu não posso ficar com a letra negativa, eu tenho que organizar isso antes de passar a minha raiz. Então, o que eu faço? Ou eu multiplico por menos 1, que é a mesma coisa de trocar o sinal da expressão, da equação toda. Se aqui está menos, fica mais. Se aqui está menos, fica mais. Alguns professores falam, multiplica por menos 1. É a mesma coisa, menos com menos ficou mais, menos com menos ficou mais. Agora, x é igual a raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125 é 15. Vamos observar aqui, o maior lado que eu tinha era a hipotenusa, 25. Se eu tivesse feito o meu cálculo e tivesse achado algum número maior do que o 25, estaria errado, com certeza. Então, aqui a chance da gente ter acertado é bem grande, né? Porque nós achamos um número menor, lógico, é cateto, não é hipotenusa. Vamos agora para o exercício de número 4, aqui o quarto triângulo. Do mesmo jeito que os anteriores, teorema de Pitágoras, a gente escreve ele. E agora observa, quem é a hipotenusa? Ó, o x que eu quero não é hipotenusa, ele não está na frente do triângulo, do ângulo de 90. Quem está na frente do ângulo reto? É o 12. Então, o 12 vem no lugar do A. Então, 12 ao quadrado. O B pode ser o 8 ou pode ser o x. Então, vou escrever x ao quadrado mais o C, 8 ao quadrado. Vamos resolvendo aqui, ó, 12 vezes 12, 144, é o mesmo processo anterior. Repete x ao quadrado mais 8 vezes 8, 64. Agora passa o x para o primeiro membro, trocando o sinal. Desce o 64 e o 144 que está mais, passa para o segundo membro, menos. Então, repete, menos x ao quadrado, eu tenho 64 e devo 144, vou ficar devendo 80. Como não pode ficar negativo, troca o sinal, então x ao quadrado é igual a 80, e agora passa a raiz quadrada no 80. O 80 não é um número que tem raiz exata, então vai dar um número com vírgula.
Esse número com vírgula vai ser aproximadamente, ó, eu sei que 9 vezes 9 dá 81. Então, aqui é 80, então a raiz dele vai ser um pouquinho menos que 9. Então, a gente joga assim, ó, 9 vezes 9 é 81. Então, para dar 80 tem que ser um número com vírgula quase 9. Então, vou pôr aqui um 8,9, que dá uma aproximação bem legal. E no mais, para esta semana, é o Teorema de Pitágoras. Na próxima semana, eu vou estar passando para vocês, na verdade, na próxima não, né? Nós estamos fazendo a correção da semana anterior. Esta semana eu vou estar passando para vocês alguns probleminhas envolvendo o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos os triângulos prontos para resolverem. Então, nós vamos fazer alguns probleminhas envolvendo situações que podem ser respondidas por esta fórmula. E por hoje nós concluímos as atividades desta semana e até a próxima. Qualquer dúvida é só procurar. Até mais, beijinho a todos.